Todas as artes desse vídeo foram feitas por IA devido à falta de habilidade artística e financeira do autor do vídeo. O autor declara que apoia as artes dos artistas de outras formas que cabem em seu parco orçamento. Olá, eu sou o Tocororo. Como vocês quase puderam ver na nossa vinheta, este é o Opiniões Tocororo. Eu vim gravar esse vídeo hoje porque eu fiquei muito indignado com o que esse cidadão aqui nos disse semana passada, depois daquele vídeo polêmico da Michelle Bolsonaro criticando a atuação do Flávio Bolsonaro no PL Mulher, né? Então vamos dar uma olhada aqui no que esse sujeito falou. Mas antes, para quem não sabe, esse sujeito aqui é o Paulo Figueiredo Filho. Ele é neto do nosso último ditador, o João Batista Figueiredo. E ele mora nos Estados Unidos já tem um tempinho. Em 2019, ele foi adicionado à lista vermelha da Interpol, pois ele estava sendo investigado na operação da Polícia Federal chamada Circus Maximus. Quem quiser, dá um Google aí, né, para saber um pouco mais sobre esse caso. Mas, resumidamente, foi um desvio de 300 milhões de reais, junto com o fundo de pensão do BRB. Sim, o mesmo BRB do Banco Master, né? Que coincidência, veja só. É o mesmo banco que financiou o filme do Bolsonaro. Nossa, as coincidências não param. Mas então, este é o cidadão de bem que está dando opinião um pouco mais polêmica do que a da Michelle sobre o voto feminino no Brasil. Você faz um esforço gigantesco para incluir artificialmente mulheres na disputa eleitoral em cargos que poderiam estar sendo exercidos e candidaturas que poderiam estar sendo exercidas por homens competentes. Então, doutor Paulo Figueiredo, as mulheres que, ao serem eleitas, né, elas também se tornam competentes, afinal elas foram escolhidas pelo povo. Quando você fala que as mulheres estão ocupando o espaço de homens, parece que a cota está tomando o lugar desses homens. E não está, afinal esses homens também concorrem com outros homens, né? Ao serem eleitos, eles se provaram mais competentes do que os que não foram eleitos. É por isso que existe a cota. Inclusive, a cota também não escolhe uma mulher pouco capaz. A mulher que ela é eleita através da cota, ela foi eleita, ela teve milhares de votos, às vezes milhões de votos, dependendo. Então, assim, longe de mim querer concordar com Michelle Bolsonaro em muita coisa, mas nesse ponto ela está corretíssima. E ademais, a cota de mulheres dos partidos, né, representação dos partidos, não necessariamente quer dizer que elas serão eleitas. Mas, se elas não forem sequer candidatas, como é que a gente vai votar nelas? Então, a cota exige que tenha candidatas mulheres. Não quer dizer que elas vão ser eleitas. Inclusive, a gente vê nossos congressos, nossas câmaras aí, elas continuam com menos mulheres do que a cota exige. Então, assim, a burrice sem tamanho, né? Mas não dá play aí, que nem essa parte eu queria criticar. Pela pessoa, ou por travestis mais competentes, ou por o que quer que sejam mais competentes. Isso é comunismo, porra. Não é. Meu Deus do céu. Isso não é democracia. Quem bate no peito para se orgulhar disso está na direção errada. Então, beleza. Você tem o PL Mulher, ela diz que tem um diretório em cada estado, que o trabalho é muito bom, etc, etc. Eu pergunto o seguinte, e o próprio Flávio estava reconhecendo isso. Aí eu faço a pergunta a você. Em que diabos o PL Mulher, com todas essas parlamentares, ajudou a candidatura do Flávio dentro do PL até agora? Então, o PL Mulher não tem necessariamente, né, obrigação de ajudar o candidato, o pré-candidato à presidência, né? O PL Mulher, ele vem para trazer mulheres mais para a opinião pública, né? Organizar as mulheres de direita para isso. Então, assim, o todo-poderoso Flávio Bolsonaro poderia ser eleito, talvez sem esse apoio, né? Mas não. Aparentemente ele não é capaz. E aparentemente esse vídeo da Michelle fez um burburinho aí entre as cristãs, né, evangélicas, que gostam muito da Michelle pela representatividade que ela representa. Ora, peguem todas as pesquisas. Onde o Flávio vai pior é justamente no eleitorado feminino. E agora a gente tem a presidente do PL Mulher gravando um vídeo, como a gente vai tratar logo mais, dizendo que foi humilhada pelo candidato do PL. Parabéns, bela ajuda. E não é o Flávio só que vai mal como candidato da direita, não. Se você pegar todos os presidentes dos Estados Unidos até hoje e separar demograficamente e só mulher votassem,
todos os eleitos teriam sido democratas até hoje, inclusive a Kamala Harris. Mulher, em geral, vota muito mal. A única exceção é o Ronald Reagan. Ronald Reagan teria ganhado junto às mulheres também na reeleição. Fazer só um pequeno adendo aqui, que para o resto do mundo, os democratas serem eleitos normalmente é pior. Porque os democratas são muito mais nacionalistas do que os republicanos lá nos Estados Unidos. Então, o nosso vencedor do Nobel da Paz, Obama, ele foi o presidente que mais bombardeou o mundo, sabe? Então, assim, grandes coisas, né? Mas eu não acho que foi esse o ponto de vista que o Paulo Figueiredo quis mostrar aqui, não. Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu estou dizendo, pode arrancar os pentelhos do... Mulheres solteiras votam pior que as mulheres casadas, porque as casadas acompanham o voto dos maridos. Paulo Figueiredo, tá difícil de defender, né? Como assim as mulheres não sabem votar, cara? Como assim a mulher tem que votar de acordo com o seu marido? Tá até parecendo que você é meio contra a mulher votar. Será? Das calcinhas, pode fazer o que você quiser, principalmente os feministas que têm mais pentelhos. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, isso é estatística. Ora, quem lidera hoje o voto feminino? Lula. Quem liderou o voto feminino na última eleição? Lula. Pega para trás, é sempre a esquerda. Sabe por quê, Paulo Figueiredo? Porque a direita tá aqui, ó, com a estátua da liberdade no fundo, bandeira americana no fundo, muito maior que a brasileira. Tá com um copinho falando Make America Great Again, transmitindo dos Estados Unidos, porque tá foragido da justiça. Às vezes as mulheres estão vendo isso. Pode ser também porque as mulheres no Brasil que fazem as compras de casa normalmente. Então elas acompanham o preço de mercado, elas percebem quando o mercado sobe ou não. Enquanto os homens, que muitas vezes trazem o sustento para casa, trabalhando em indústria, trabalhando, né, como é que seja, de Uber, moto Uber, ralando mais o dia inteiro, delegam o cuidado da casa, da família, né, dos filhos, toda a mulher. Então a mulher, ela percebe muito mais rápido essa variação de quando é um cara de esquerda e quando é um cara de direita. Às vezes é por isso. Que o PL Mulher tem feito para melhorar essa história? Rosca, zero. E já que a gente entrou nessa questão, vamos entrar no que ela falou sobre o Ceará. Vamos ver o que disse a Michelle sobre o Ceará. Muito com a prisão do meu Bom, não quero saber o que a Michelle disse sobre o Ceará. Eu só queria completar aqui, é o seguinte, para quem já viu a série Conto de Aia, a gente está no primeiro capítulo. O primeiro capítulo da série vai falando como é que a democracia foi se erodindo, né, no universo lá em que as mulheres começaram a ficar inférteis e aquela coisa toda, né, do mundo fantástico lá da série. Então, assim, democracia nenhuma dorme democrática e acorda fascista. Democracia nenhuma dorme democrática e acorda com campos de concentração. Então, o que eu estou querendo trazer aqui? Se a extrema-direita continuar ganhando, como tem ganhado na América Latina toda, infelizmente, e como esse cidadão aí quer que aconteça, os direitos vão sendo cada vez mais erodidos. Somado a esse disparate aqui, eu vim trazer uma notícia da comunistíssima empresa jornalística Jovem Pan. A Jovem Pan traz para a gente aqui, em abril de 2026, lei apoiada por Trump ameaça a voto de milhões de mulheres e transgêneras nos Estados Unidos. Foi o chamado Save America Act. Então, essa lei aqui que passou no que seria a Câmara de Deputados americana, né, não chama Câmara de Deputados, mas como se fosse lá para a gente aqui, um projeto de lei que proibia todo cidadão americano de ter o seu voto validado caso o seu documento de identidade ali apresentado não batesse com um documento que foi emitido quando esse cidadão nasceu. Então, o que essa lei queria trazer? Essa lei queria obrigar todas as pessoas trans, seja eles trans homens ou trans mulheres, que mudaram seu nome social, né, no decorrer da sua vida,
de votar. Ou então, para votar, eles teriam que trazer a documentação do nome morto, que muitas vezes vem associado a muitos traumas né, todo um processo de escolha do novo nome que a pessoa passa, submetendo essa população a uma humilhação, né, desnecessária, porque para quê? Para quem interessa saber o nome, né, o nome de batismo? É apenas para oprimir essa população trans. Porém, todavia, entretanto, todas as mulheres casadas, ou a maioria, nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, também mudaram seu nome. Ou seja, fulana casou com o senhor Ciclano, ela vira senhora Ciclano. Aí, o que aconteceu? Essa lei, que não passou no Senado, graças, né, ao bom senso que teve lá, mas passou na Câmara dos Deputados, toda mulher casada americana ia ter dificuldade de votar. Talvez se tivesse o voto anulado. Então, assim, a extrema-direita não se importa se as leis que eles querem impor, né, nas minorias respingam nas mulheres. Eles não estão nem aí. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nesse processo que vem acontecendo. Nos Estados Unidos há passos largos, mas que essa turma quer implantar aqui. Né? Como a gente pode ver aqui no vídeo do Paulo Figueiredo, a maior bandeira da imagem dele aqui é a bandeira americana, não é a do Brasil. A do Brasil tem colidinha lá no fundo. Ó. Na lateral do vídeo aqui, tem uma estátua da liberdade. Ele tem um copo do Make America Great Again. Então, assim, ele admira, né, essas barbaridades que acontecem lá e quer trazer para o Brasil. Então, eu peço aí a todas as cidadãs, seja de direita ou de esquerda brasileiras, que não apoiem esse cara, não apoiem esse projeto, não apoiem, né, o candidato dele, que é o Flávio Bolsonaro, irmão do Eduardo Bolsonaro, que é melhor amigo desse aí. Então, assim, vamos abrir o olho, gente. Eu sou de esquerda, sou comunista, como estou deixando claro aqui, né, na minha vinheta, na minha moldura em tudo. Mas, assim, eu quero que vocês votem, mesmo votando errado, na minha opinião, votando no Bolsonaro. Agora, se depender deles, essa pode ser a última vez que vocês votarão.